Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica semanal que observa os ingressos, os movimentos planetários, os aspectos, as situações astrológicas celestes, os trânsitos no período semanal. Nós que falamos da época de 29 de abril a 5 de maio, mês novo chegando, maio chegando, momento astrológico aí de algumas boas novas, sequência de Mercúrio retrógrado, sequência de movimentos aí de revisões associadas a Mercúrio, final da semana que vem mais um eclipse, dessa vez eclipse lunar, Plutão retrógrado começando a semana, né? E papos aí a desvendar. Boa noite a quem chega e assiste ao vivo, boa noite a Calil, boa noite pessoal que chega. Este período semanal aí vindo também com a retrogradação de Mercúrio, suscitando revisões, trazendo velhos temas e pautas à tona, né? É um tempo ainda quinzenal da sequência do eclipse em Áries, um eclipse futuro em Escorpião na próxima quinta-feira, dia 5 de maio, né? Então, dando essa dinâmica, essa condição de situação astrológica para o período semanal. Então, observando aqui, a gente começa a semana com a conjunção Sol-Mercúrio, né? E também Plutão retrogradando na segunda-feira, começando o mês de maio. Boa noite a quem chega. Boa noite, Cris Rodrigues, olha, de Portugal, que bom. Galera Aleimar, Paula Fonseca, galera que assiste ao vivo aqui na nossa gravação e também quem assistirá aí ao longo da semana, nas manhãs, madrugadas, dias e noite. Boas-vindas, boa semana também. Então, para começar, falamos do movimento de retrogradação de Mercúrio e da conjunção interior, a conjunção Sol-Mercúrio. O que é uma conjunção interior? Uma conjunção interior é quando, olha só, a conjunção Sol-Mercúrio que começa segunda-feira. É quando o Mercúrio retrógrado faz conjunção ao Sol. Olá, Emansberger, Viçosa, Minas Gerais. Muito bem, saudações à galera de Minas. Então aqui, olha só, tem conjunção Sol-Mercúrio segunda-feira. Boa noite, Ana Martins. Boa noite, Shirley. Então nós temos também aqui essa situação da metade, quase uma metade do período de Mercúrio retrógrado, né? Então uma conjunção interior, deixa eu só ilustrar um post aqui, se a gente lembrar, quem assistiu aí outras vezes ou quem assistiu ao longo da semana, observou aquele movimento, aquele gráfico de Mercúrio retrógrado que a gente faz, que a gente desenha, daquela ilustração de quando o Mercúrio está mais próximo da Terra e do Sol. Essa daqui, ó. A conjunção é quando ali, ó, a bolinha verde. Oi, Dani dos Passos, boa noite ali. Quando a bolinha verde, tá vendo? Ela fica no meio, ó. Ela fica no meio do Sol e da Terra, tá vendo, ó? Quando ela fica no meio, olha só. No instante da retrogradação ali, verdinho no meio da Terra e do Sol. É quando acontece a conjunção interna, ou conjunção interior, ou conjunção inferior ali, ó. Quando o Mercúrio, o verdinho, fica no meio do amarelo e do azul. Então, Mercúrio no meio da Terra e do Sol. O Mercúrio fica mais próximo da Terra. Então, algumas questões de Mercúrio desencadeiam. Algumas questões de Mercúrio retrógrado dão um certo start, né? É um ciclo novo, é uma nova volta de Mercúrio em relação ao Sol, né? Então, é uma conjunção no grau 11 de Touro. Então, Mercúrio está retrogradando e encontra o Sol. Todas as vezes que Mercúrio fica retrógrado, ele antecede uma conjunção interior, ou uma conjunção dessas que a gente cita com o Sol. O Mercúrio fica mais próximo da Terra. Então, desencadeia assuntos de comunicação, de transporte, de informação, traz à tona informações, redireciona comunicações, traz tendências a reencontros. Boa noite, Fernanda! Traz tendências a reencontros, traz tendências a ajustar assuntos. Então, a gente tem
uma condição de nova etapa nas comunicações ou em tratativas de assuntos, especialmente na área de Touro, onde acontece a retrogradação de Mercúrio. Então tem alguns starts aí. A gente retoma questões, a gente tem um sentido de orientação ou direcionamento para algumas questões. É quando o Mercúrio, né, fica mais próximo da Terra e do Sol, como a gente observou ali no nosso gráfico, certo? Então, é um tempo também de pautas que vêm à tona, né? Às vezes reuniões de condomínio, revisões de questões de trabalho, papéis, contratos que ficam prontos ou são revisados, e muitas vezes até propícios a assinar, né? Num sentido geral. Está tendo o jogo do Vitória, o Thiago Cordeiro, olha, boa sorte, né? Cada um com os seus karmas. Né? Então nós temos esse tempo de Mercúrio em conjunção ao Sol, que traz à tona informações, que traz à tona assuntos também pendentes, volta a pautas e até possibilidades de reencontros, revisões, temas associados ao cotidiano. Pode dar ali alguns contratempos mercurianos de cotidiano, afinal ainda temos o Mercúrio em retrogradação, mas tem o lado de certos ajustes, de certos acertos também, concertos, revisões, mas principalmente é um fator de nova fase, nova etapa, novo ciclo na área de Touro, dos 11 graus ali de cada mapa. Então, conforme o mapa de vocês, conforme aonde acontecer, olha ali onde é o 11 de Touro, dá algum movimentozinho para revisar, repassar, ajuste de questão ou início de situação também, porque é um novo período, um novo ciclo de Mercúrio envolvendo a condição da retrogradação. Então, ali, ó, faz de conta que o Mercúrio é verdinho. Ó. Nesse instante, ele fica no meio do Sol e da Terra, ele faz a conjunção. Então, toda vez que tem retrogradação de Mercúrio, meio que na metade da retrogradação acontece ali, ó, o alinhamento Mercúrio no meio da Terra e do Sol, que às vezes dá alguns movimentos, início de etapas, início de situações, revisões, ajustes e algumas situações associadas a Mercúrio num geral. É no ascendente aí, ô Guilherme? Então, às vezes, temas que envolvam estudos, informações, papéis, atividades, conteúdos às vezes de assuntos, contatos que voltam, né? Também algo associado a algum tipo de tratativa de assunto que se retoma. Então a área onde for aí, for no ascendente de alguém, também desata uma condição, ou retoma um assunto, volta a alguma velha questão, alguma pauta também, certo? Começa a semana, começa o mês de maio, né? Maio começa no dia 1º, feriadão também, né? A gente tem Plutão ali, ó. Plutão, se vocês observarem, vermelhinho ali, é o dia que ele começa a retrogradar, certo? Plutão começa o movimento de retrogradação. Então, o Plutão ele fica retrógrado dia 1º de maio, tá? E vai aí alguns meses, deixa eu só checar aqui, mas sempre quando um planeta retrograda, dá uma propensão a alguma estagnação de questão, né? Então, e é a primeira vez que o Plutão retrograda por Aquário, enquanto ele está por Aquário, nesse primeiro movimento dele por Aquário, é a primeira retrogradação. Então, isso dá uma propensão, uma condição a voltar algumas tratativas associadas a temas aquarianos, né? De questões tecnológicas que impactam o coletivo. Então, a história da inteligência artificial, redes sociais, novos processos de tecnologia ou né, questões automotivas que envolvam carro elétrico. Então, questões econômicas também associadas à tecnologia. Então, são situações aí do Plutão. O ascendente, né? É que no meu ainda é casa 12, porque o meu ascendente Aquário é lá no final, é lá para os 20 e poucos graus, tá? Então, para quem tem ascendente Aquário no começo, são questões que podem
ter uma assentada, uma repassada, né? Então Plutão aí retrogradando também para questões no coletivo associados à tecnologia, a grupos, a procedimentos, para a vida pessoal de cada um, essa área de aquário, esse comecinho de aquário, se deu algum movimento ou está marcando alguma pendência, dá propensão a um retomar, um sucetir, né? E a questão de chefes de Estado, ditadores. Então, na verdade, não é necessariamente chefes de Estado ou ditadores, mas questões de poder, governâncias, grupos de governância, né? Grupos de governança. Então são tratativas sobre questões aquarianas de consenso, de grupos, de parte tecnológica. No Brasil aí, movimentos aí do Congresso, a CPI, né? Todo esse burburinho, repassa assuntos, né? Então é mais a questão meio de governamental num coletivo do que propriamente sobre figuras específicas, sabe, Sara? Então é mais um sentido do coletivo que pode retomar algum procedimento. A gente vê aí que a Rússia teve uma ofensiva maior na guerra, então deu uma desacerbada lá no Putin. A gente percebe também algumas definições também de posicionamento. Você vê o Biden aí anunciando que vai querer uma reeleição, tralalá. Então, percebe-se algumas sinalizações, por exemplo, em contextos de governança coletiva, de retomar ideias, retomar procedimentos, retomar leis, né? Então, a própria questão da internet, vocês viram aí que não teve mais não teve Telegram aí, né? O Telegram deu uma travada. Então, está condizente com esse fim de semana, esse final, esse momento que antecede a retrogradação. É quando o Plutão meio que para ali num grau, fica estacionado num grau. Vocês viram que o Plutão chegou a Aquário, mas ele não movimentou mais, né? Por quê? Assim que ele chegou no Aquário, ele já retrogradou um mês, né? Um mês e alguns dias depois, né? Então ele estagnou, deu uma travada, deu uma estagnada ali. Então a questão Telegram. Oi, Daia, boa noite. Então deu essa estagnada, deu questões tecnológicas com o Telegram, o Brasil mais rigoroso com marcos de internet, com questões do direitos, né? Direitos autorais também. Então Plutão em Aquário movendo interesses de grupos de alguma maneira, né? Então esse tempo que ele retrograda por Aquário repassa esses temas que andaram em pauta também, né? No geral. Tá em repouso, Deia, melhoras rápidas aí para ti. Então, né, mantendo aí a calma e elegância. Então, Plutão retrogradando em Aquário, o alerta apenas que eu cito é que toda vez que um planeta retrograda, os primeiros dias da retrogradação, 2 dias, né, dá uma tendência a uma certa estagnada. Então a semana pode começar meio em marcha lenta. Esse é feriado mesmo, né? Então, para trabalho, de certa forma, pode até, de repente, não impactar tanto mais. Feriado, questões rotineiras, de certa forma, cotidianas, domésticas, dá tendência a alguma travada no começo da semana, tá? Bom para rever qual o melhor caminho na busca de diferenciação e autenticidade. Também, Juliana, pode ser, também. Se você percebeu que a área de Aquário no mapa deu uma movimentada, ou pelo menos serviu de experimentar alguma, ou está servindo para experimentar alguma experiência nova, né? Uma mudança, uma reforma, alguma coisa, ou no relacionamento, uma mudança de contexto, ou algo no trabalho, uma mudança de estilo. É uma espécie de repassagem ou de rever também, né? De uma auditoriazinha também, quando tem essa retrogradação, Plutão começa a retrogradar, certo? Então, o dia da retrogradação, ele é mais, digamos, sensível, né? Então, às vezes, algumas questões meio travam, coisas do cotidiano dão uma tendência à vagarosidade, né? A gente pode perceber um ritmo um pouco vagaroso no comecinho da semana com o Plutão estacionando para retrógrado, tá? Então, qualquer planeta em geral, quando ele muda movimento, a gente pode perceber uma alternância de ritmo, né? Uma alternância de ritmo no sentido geral.
Plutão ele fica retrógrado, vai até retomar Capricórnio em junho, tá? Depois ele vai ficar direto lá para outubro, tá? Então por isso que eu falo que às vezes não precisa ter tanto alarde com retrogradação, porque bom, a gente vai entrar em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses que Plutão fica retrógrado, né? Então planetas lentos retrógrados é até natural no sentido do tempo anual. A questão é o dia que ele muda para retrógrado e também quando ele muda para direto. Então é uma semana, um períodozinho que a gente fica propenso a uma alternância de ritmo naquele assunto, uma reconfigurada em algo associado àquele assunto aonde o Plutão está, né? Então no caso Aquário. Tá? E no coletivo a gente pode perceber umas repaginadas nas questões tecnológicas, às vezes uma obra tem que parar, né? Né? A gente vê reativar obras também, né? O governo aí falando em trem, ligando não sei o que, não sei aonde, né? Então, a gente percebe uns movimentos associados à questão coletiva que envolvem o tempo de Plutão em Aquário na questão tecnológica, na questão de finanças também, né? E tudo que de certa maneira envolve grupos. Bruna Braga pega 6, né? É o ritmo. Casa 6 é associado à rotina também. Ritmo, rotina, saúde. Você percebe algum movimento novo ou vê que vai precisar ajustar algo na rotina ou até na saúde ou mesmo no trabalho, é uma tendência aí de percepção a uma mini transformaçãozinha, um repassar a questão. Será que eles podem fazer quando eles estão retrógrados? Não, Ana Martins, existe uma dimensão muito pirante com retrogradação, tá? Retrogradação é a coisa mais natural e até necessária no movimento, tá? É até necessário. Existe uma fama por causa do Mercúrio. O Mercúrio a gente tem uma percepção mais rotineira. Agora, o Plutão, quando ele retrograda, ele vai trazer propensão a transições, impactos, pouco no dia, no momento que ele retrograda, no momento que ele faz oposição ao Sol, porque todo planeta oposto ao Sol está retrógrado, tá? Isso é regra geométrica, e também quando muda de signo, de Capricórnio para Aquário, de Aquário para Capricórnio em si. Mas retrogradação é normal. Plutão ele fica 4, 5 meses retrógrado. Saturno também, Júpiter também. Né? Então, são processos naturais do movimento, né? De uma espécie de repassar, de um redirecionamento. Né? E às vezes que são até necessários. Né? Nem sempre são sinalizadores de estrago. Tá? Agora, quando se trata de Plutão, qualquer movimento requer um alerta, dá propensão a algum tipo de transformação um tanto impactante no geral. Né? Então, Plutão não pode trazer mudança de viagem para o exterior. Então, depende do contexto de vida, Cibele, porque Plutão, um tempo que Plutão ele fica mais de 10, 15 anos num signo. Né? Então, não necessariamente o momento do ingresso ele pode despertar uma motivação para as questões de casa 9 ou para a demanda dos assuntos da casa 9, tá? Que podem ser interesse com viagem, com estrangeiro, com exterior, com curso superior, com temas burocráticos, com temas jurídicos. Tá? Então vai do contexto de vida. Algumas pessoas vão serem propensas a viver questões do tempo que o Plutão tiver por ali, né? Ou da demanda de assunto, né? Da demanda de questão. Mas dependendo do contexto, se for um projeto de vida, uma disposição que a pessoa tiver com viagem ou tema estrangeiro, o Plutão chegando lá, ele dá uma transformação para essa experiência, ele pode impulsionar, ele pode responder com o que o momento, com a condição que a pessoa está vivendo. Né? Então essa é uma condição. Paula Fonseca. Um trânsito de Plutão conjunto a planetas em Aquário no mapa. Natal na casa 8 pode ser perigoso. Júpiter em Aquário na 8. Então, a casa 8 é a mesma história que eu falei para Cibele ou Paula.
o Plutão ele vai ficar anos aí na 8, né? Vai depender do planeta e do grau. Mas quando se tratar de Júpiter, né? Então vamos dar aí uns 2 ou 3 anos que o Plutão ficaria no mesmo grau ou na conjunção, você vai observar a área de Júpiter, a área de Sagitário no seu mapa astral e a casa de Júpiter, a casa onde está acontecendo a 8. Então, se a 8 é uma casa associada a pesquisas, à espiritualidade, também a um certo luto, é a casa associada às perdas, mas também a finanças em parceria. A casa 8 ela responde para finanças em vida 2, né? No geral, a Lecorte, Mercúrio retrógrado, né? Pifou tudo aqui, Gui. Tela de computador, fechador, tá vendo? Mercúrio tá causando aí, Alezinha, tá causando saudades de você, canceriano. Então, Mercúrio retrógrado dando alguns sinais aí na vida da Lecorte, da minha amigona Lecorte. Então, uns bugzinhos que de vez em quando dão uns starts, né? Então, dependendo do mapa da pessoa, afeta mais, dá umas estraçalhadas. Quando eu falava do Plutão na 10, aí, Ana Martins, então, Paula, observa o Júpiter, a casa de Júpiter, porque o Plutão transitando por aí, ele dá um movimento. Saudades também, Ale! Plutão dá um movimento na casa de Júpiter nesse tempo, né? Então, aí, a casa de Sagitário, perdão, a casa de Sagitário, Júpiter é regente de Sagitário, tá? Então dá uma olhada. Sagitário na 6. Então, a casa 6 ela é uma casa que envolve saúde, mas envolve rotina, envolve trabalho, envolve temas de conhecimento, uma transformação no teu know-how de conhecimento, uma demanda que o seu know-how de conhecimento pode ser testado, transforma a rotina. Então, às vezes questões até do ritmo de rotina nesses próximos anos que dá uma transformada, ou até no trabalho também, certo? Então essas são as ideias marcando aí, né, de Plutão nesse movimento retrógrado nos próximos tempos. E até o insight desse Plutão em Aquário. As retrogradações atrapalham a comunicação também. Então, Andréia, a de Mercúrio não é que ela atrapalha a comunicação, ela muda o ritmo da comunicação. Então, às vezes, uma coisa que está num certo ritmo, ela muda o ritmo, ela trava. Às vezes uma coisa que está sem funcionar, ela passa a funcionar. Uma vez um rádio um som velho que eu tenho, ele voltou a funcionar quando o Mercúrio ficou retrógrado. Também é positivo para revisar, para revisões, para concertos, né? Então, vai de cada contexto, porque não são em todas as situações que ele dá chabu. Ele dá reencontros também. Eu tive uns reencontros legais, aí, ou pela internet, ou presenciais. Mercúrio ele é bem positivo também para reencontrar ou para desatar coisas que vinham travadas também. Tá? Patina, Plutão, casa 5 em Aquário, Natal é na 12 em Virgem. Então, aí eu observo a casa 5, né, Pati Lemos? Então é o lado afetivo, o lado das diversões, a questão dos filhos, se você tiver filhos, ou se não tiver e tiver planos, uma transformaçãozinha no ritmo, ou na ideia, ou na experiência, ou na questão com filhos, ou na própria parte amorosa também, certo? Então aí, sinais de Plutão em Aquário. Então, Andréia, a questão da comunicação é o Mercúrio. O Mercúrio é um planeta associado à rotina, a comunicação. Mercúrio é regente de quem? É regente de Gêmeos, é regente de Virgem. Então, as questões associadas à comunicação, a transporte, a rotina, a movimentos, elas ficam suscetíveis a uma guinadazinha, né? O que vinha meio assim dá uma travada, o que vinha meio lento ganha velocidade. Às vezes contratos, papéis ficam prontos justamente quando o Mercúrio fica retrógrado, porque passou por uma revisão, né? E tem situações que às vezes demora, dá uma travada, né? Então tem um ponto aí. Na casa 6 graus, 29, 26, Plutão em Libra, casa 6. Então, Roy Barradas, na casa 6, né? Aí é questão do corpo, da saúde, de um fator associado a trabalho. Trabalho eventualmente pode envolver algum tipo de pesquisa, vai muito aí do contexto do mapa, né? Teria que ver direitinho a configuração geral, tá? Filho Plutão em Libra na casa 7,
tem que ver o seu mapa, Paty, né? O quanto esse contexto vai envolver o seu mapa. De repente é um ritmo novo para o filho também, né? Um ritmo de vida, uma situação nova na rotina, né? E como Plutão é muito lento, vai retrogradar Então, é isso aí, Juliano. Ele retrograda no grau zero, então ele vai voltar para Capricórnio em junho, né? Então, do zero ele vai para o 29, ele vai dar uma recuada para o Capricórnio. Então, ele vai reacender questões de estruturas, de poder, de transição, de padrão. Capricórnio é um signo muito alinhado a questões de base, estrutura, padrão, né? Então, questões de poder, questões do ritmo, questões de tempo, cronograma. Então, esse tempo que o Plutão fica encebando entre Capricórnio e Aquário, ele ainda vai ser, ele é simbolicamente associado a alguma transição de longo prazo. Transições que a gente pode experimentar agora, retomar e depois viver em definitivo no ano que vem, certo? Porque ele fica um tempo em Aquário agora, ali, ó, né? Retrograda, volta para Capricórnio. A gente é suscetível a fazer algum balanço de experiência, de temas, de algo de padrão ou de algum assunto. E em janeiro ele volta de vez para Aquário. Então é como se a gente estivesse num certo estágio de transição na casa do final de Capricórnio e começo de Aquário. Como um laboratório de algo que a gente está meio que experimentando agora para depois poder desfrutar mais intensamente, certo? Tati Rodrigues, está na 2, mas no Natal tem ele retrógrado em Escorpião. Não. Então, vale aí a observação agora na 2, né, o Tati? Então, a questão material, questão do financeiro, do como ganhar dinheiro, do como lidar com ideais ou projetos da questão material, que podem ter um movimento por aí. Ou algumas questões nesse tempo agora, entre abril e junho, de tratativas de temas materiais ou de repensar ideais ou projetos ou eventuais assuntos que envolvam material e financeiro, certo? Então essa é a questão. Então, pessoal, um pouco aí da pitada do Plutão retrogradando em Aquário, vai retrogradar no começo da semana que vem. O sinal é meio que um começo de semana um pouco travado para alguns temas, para alguns assuntos, uma certa vagarosidade aí no começo da semana, segunda e terça. Paciência, calma e elegância no começo da semana, porque Plutão estacionário, qualquer planeta que estaciona, dá uma propensão a gente perceber uma alternância de ritmo com algumas questões, né? Então, Juliana, se está na 5, o que é o Plutão retrogradando na 5? Então são questões aí, ou do afetivo, ou de assunto dos filhos, ou... A casa 5 também ele é associada a finanças domésticas, tá? Dá uma observada também com despesas domésticas, às vezes aluguéis, ou algo associado ao que envolve parte financeira do meio doméstico, certo? Então, butuca ligada aí com o Plutão. E aí eu falei do Mercúrio retrógrado conjunto ao Sol também, né? Em Touro, a 11 graus. Então essa região suscetível a repassar assuntos, revisar questões, né? Num geral. Plutão 29 graus de Capricórnio e a relação com o eclipse passado. A relação com o eclipse passado foi 29 de Áries, né, o Cris? Então pode reacender alguns assuntos, reacender questões, de repente, associadas a poder, a autoridade ou a individualidade, num sentido geral. Às vezes manifestação pontual de violência, algum canto aqui, outro ali, né? E em mapas também questões antigas que desatem, questões antigas que manifestem, né? Você vê o episódio aí do técnico Cuca, né? Então, uma coisa lá de 87 foi descambar, veio vir à tona no eclipse, né? No eclipse anterior aí 29 de Áries, né? Eu até coloquei um post aí sobre uma relação do fato lá em 87 com o de agora. Então veio à tona no eclipse, né? Com Plutão quadrado ao eclipse, lá para junho, julho, algumas questões antigas, algumas questões de poder, questões coletivas também manifestando, podendo vir à tona, certo? E também em questões pessoais do nosso mapa, que a gente pode resgatar para tirar a limpo também, certo? Então, pessoal, na semana a gente tem também na quinta-feira quadratura
Vênus-Netuno. Está meio apagado aqui a Vênus, mas deixa eu ver se eu consigo colocar somente Mercúrio conjunção em Escorpião, e já notei que sempre que isso acontece, ela fica... dá uma sinalizada em que algumas pessoas com Mercúrio, né, ô Ana Martins? Para algumas pessoas pode fluir bem, para algumas pessoas pode dar uma chabuscada, uma complicadinha ali na jornada, né? Dar uma jogada. Deixa eu ver se eu coloco o mapa aqui, ó. Aqui do meu lado tem Vênus, ali está Netuno, né? Tem uma quadratura, não está uma arte muito alinhada. Mas o importante é a tradução. O que é uma quadratura Vênus-Netuno? Vênus, quadratura Netuno, é a tensão com ilusões, com falsas impressões, né? É um aspecto aí do meio da semana até o final, de quarta a sexta. Então, às vezes a gente cria expectativas grandes sobre certos temas, sobre certos assuntos, que dá uma frustradinha, não dá tanto aquela empolgação, né? Então vale aí um período propício para priorizarmos o que é mais essencial, sem tanto exagero também com o consumo, tá? Quadratura Vênus-Netuno às vezes também coloca um pouco em risco alguns equívocos com gastos e despesas, né? Ou uma percepção do tal gato por lebre, né? Quadratura Vênus-Netuno dá a necessidade de atenção para a gente não ficar numa expectativa exagerada do que as pessoas podem proporcionar para nós, né? Então, a gente pode criar uma expectativa ou com o chefe, ou com o parceiro, ou com alguém da família, um tanto maior do que elas podem nos retornar. Então, às vezes, esse tempo quadratura Vênus-Netuno requer uma ponderação para essa condição de posicionamento nos vínculos, nas relações, né? Nos elos, nas vivências. Então, é um dado aí importante para a gente poder moderar, fazer uma espécie de ali calma e elegância, não empolgar demais com o que alguém possa oferecer, um pouco de paciência com certos vitimismos, né? Com certos vitimismos que a gente pode perceber em algumas pessoas, né? Quadratura Vênus-Netuno, às vezes isso a gente pode perceber uma certa dramaticidade, um certo umas certas fofoquinhas, gente pintando muito certas pautas, certos assuntos, né? Certas questões, às vezes, que envolvem, às vezes, umas tempestadezinhas em copo d'água, né? Então, vale aí uma ponderação, né? Todo aspecto de Netuno é associado a percepções, né? Então, quando tem um quadrado Vênus-Netuno, a gente pede uma atenção dobrada com as percepções diante das nossas relações, com as percepções diante de certas convivências. Então a gente pode ter uma empolgada, uma exagerada. E vale um cuidado aí também para não se fazer de vítima, não fazer uns certos draminhas aí, nós mesmos, né? Não ficar um tanto ali melancólico, né? Aquela coisa de sofrência, né? Que de vez em quando a gente pode se apegar em tempos de quadratura Vênus-Netuno, especialmente aí no final da semana, certo? E também ponderação com redes sociais, com contatos. Boa noite, Tatiana. Ponderação com contatos, com algumas mensagenzinhas aí de WhatsApp, ficar na expectativa de alguém ligado, crush que você conheceu na balada, dar um retorno. Moderar as expectativas, não empolgar demais, né? E contenção do lado material, do lado financeiro, porque às vezes a gente pode ter uma falsa impressão daquilo que a gente pode sondar também. Então vale um cuidado com as aquisições e também com a imagem divulgada em comparação ao que o produto realmente é, né? Então vale um ponto aí de observação. Então, esse alerta de Vênus, né? Vênus em quadratura Netuno. Tá? E a gente termina a semana, sexta-feira a gente tem eclipse. Quem disse que não, né? Acharam que a temporada de eclipse tinha acabado, mas é uma semana de eclipse na sexta-feira que vem, dia 5. Então, na nossa próxima live, vamos dissecar mais sobre o eclipse, mas eu já vou fazer uma préviazinha aqui para vocês, né?
que é o eclipse lunar em Escorpião. Estou tentando achar uma artezinha aqui do eclipse. Então ali, ó, o eclipse lunar, ó, a Lua é a que está movimentando. Então é quando a Terra fica no meio da Lua e do Sol, a Lua do lado oposto ao Sol, né? Então uma Lua cheia onde a Terra fica mais exata, fica mais no meio do Sol e da Lua. Todo eclipse lunar, a Terra fica ao meio do Sol e da Lua. A Lua está oposta ao Sol. Todo eclipse lunar é uma Lua cheia mais exata, né? Então é né, no geral, é uma beleza, eclipse junto ao aniversário, Ana Martins, então vai estar eclipsada o ano todo. Então, no eclipse, revelam-se assuntos, revelam-se questões. Esse será um eclipse no grau 14 de Escorpião, né? Deixa eu só confirmar aqui. Eclipse a 14 graus de Escorpião, tá? Então, observar 14 de Escorpião, isso aí, Juliana, 14 de Escorpião, você que perguntou, né? Então, 14 graus de Escorpião. Observar aí essa região Touro-Escorpião, especialmente o 14 de Escorpião, porque fica suscetível a desatar temas, desatar assuntos, assim como o 11 de Touro vai ter o Mercúrio conjunto ao Sol. Então, esse eixo Touro-Escorpião no mapa dá uma monitorada porque é suscetível a trazer à tona questões, movimentos, transições durante até o próprio mês, o próprio semestre. Tá? Eu espero que venham coisas positivas. Na torcida, né, Ana? O eclipse às vezes dá um sacode, né? O Guilherme Nogueira, custo da casa 7. Então, às vezes, relações, vida 2, parcerias, casa 7 é sociabilidade também. Então dá indício aí, se for oposto ao ascendente, até uma mudança de postura consistente diante de vínculos ou de relações, ou até, eventualmente, se a pessoa é comprometida, projetos a dois também, por que não? Dá direção de temas a dois também, né? E dá uma subida de maré nos vínculos, nas relações, né? Juliana, vou copular exatinho com... o teu Urano natal, Juliana? Então, observa não só Urano, mas também a casa de Aquário, tá? Então, que é regida por Urano. Então, o eclipse em Escorpião a 14 graus, sexta-feira. Eclipse traz à tona questões, né? Revela, manifesta situações, né? Nós tivemos eclipse em Escorpião em maio de 2022. Veio à tona questões, só que foi para o fim dos graus, foi lá para os 28, 20 e tantos graus, tá? Então agora é 14 graus, tá? O Tati foi na casa 11, né? Casa 11 é grupos, vínculos, amizades, é a parte financeira associada a trabalho, às vezes é o dinheiro que vem do trabalho também, tá? Mas envolve também questões de amizades, tratativas, às vezes grupos que você dedica. Então a 11 tem um quê aí dessa questão. Chile tem o Sol a 10 e Marte a 16 de Escorpião. Pode considerar esses graus sim, Chile, tá? Faz conjunção tanto com o Sol quanto com Marte. Então você olha a casa de Escorpião, onde acontece, a casa de Leão e a casa de Áries, né? Então o eclipse dá uma sacudida geral em quem tem posições em Escorpião também, tá? Então, observar a região de Escorpião. Vem à tona assuntos, eclipse é sempre indicativo de desvendar questões, né? De uma transição, um tempo, um ciclo novo para algumas questões. Às vezes vem um susto, né? Às vezes é um tremor de terra, mas também marca indício de um ciclo novo, alguma transição que pode envolver as relações, né? Envolver vínculos, convivências no sentido geral, certo? Então, sinalização aí de eclipse no final da semana. Decifraremos mais, né, na próxima live, sexta, que é o dia do eclipse, né? Então são questões aí podendo marcar uma época nova, uma transição. Tivemos eclipse em Escorpião no começo dos graus, lá em outubro, tivemos em maio, e agora é o terceiro eclipse em Escorpião num tempo de um ano. Então, questões vividas nessas épocas, ou
que podem ter marcado, também podendo ser reavivadas ou definidas ou concluídas, ou o que estava um tanto mal esclarecido também ajustado, né, ou tomando uma nova direção, ou um esclarecimento, um tirar a limpo. Né? Então, Tati, é um sentido aí propenso à transformação. Se você percebeu que os assuntos dessa casa já deram sinais, uma repassada, pode repassar. Se não, você pode começar a ter essas percepções, né? Tanto na 11 como no que tiver perto da 11, planeta que tiver na 11, certo? Então, pessoal, é este o céu da semana. Primeira semana de maio aí chegando, né? Com os dias mais aí de 29 de abril. Céu da semana de 29 de abril, 30 de abril até 5 de maio. Tá? 29 de abril agora também, falando aí desse período, até 5 de maio. 30 de abril a 5 de maio, porque os movimentos mais marcantes começam no dia 1º com o Mercúrio conjunto ao Sol, que a gente falou, Plutão retrógrado, semana começando meio na vagarosidade ali, algumas coisas podendo dar umas travas, né? Boa semana, Ana Martins, obrigado! Então tem também o eclipse ao final da semana e a quadratura Vênus-Netuno. Você se separou e mudou de casa em maio de 22? Só isso, Juliana? Só isso? Né? Então, esse movimento de eclipse pode sinalizar alguma conclusão ou alguma sequência de temas atrelados à mudança, à separação, um acréscimo à mudança de casa, um ajuste na parte do relacionamento de coisa mal resolvida, né? Você tem Escorpião na 9, Flávia, então questões associadas a conhecimentos, a viagens, a temas jurídicos, se houver alguma pendência. E vale olhar a casa de Libra e a casa de Capricórnio também, porque é regido por Vênus e é regido por Saturno, tá? Olha a casa de Touro também, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 30 de abril a 5 de maio. Desejo ótima semana a todos, um bom tempo ainda de Mercúrio retrógrado, de eclipse, certo? Calma e elegância com as questões. Um abraço, tchau!